Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós estamos estudando a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E nós vimos ontem aquele primeiro trecho que diz: Pai Nosso que estás no céu. E hoje nós vamos dar continuação. Vamos rever o conteúdo dessa oração, que diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. E nós vamos ver aqui inicialmente, nesse dia de hoje, essa parte que diz: santificado seja o teu nome. Jesus ensina que a oração deve constar de 6 itens. Mas antes que o homem possa expressar qualquer um dos outros 5, deve dizer: santificado seja o teu nome. Certa vez, Moisés estava no monte cuidando do rebanho. De repente, ele viu um arbusto em chamas, que contudo não se consumia. Depois de alguns instantes, ele se aproximou para ver o que era. Era Deus que se encontrava naquela planta, desejando revelar a Moisés a sua vontade para a vida dele. Mas logo que o profeta se aproximou, ouviu uma voz que dizia: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, versículo 5. Isso significa que antes que Deus possa falar com o homem, esse tem que mostrar respeito e reverência. A ênfase dessa frase não se encontra no vocábulo santificado, mas sim em nome. A Bíblia é um livro de nomes. Cada nome tem um significado próprio, com a finalidade de revelar o caráter da pessoa. O nome Jesus, por exemplo, significa Deus é salvação. Foi por isso que o anjo disse a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Saber o nome de uma pessoa significava conhecer a pessoa. Assim, o nome de Deus contém a revelação da sua natureza. Quando dizemos santificado seja o teu nome, o que realmente estamos falando é: revela-te a mim, ó Deus. Jó disse: porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, versículo 7. A resposta é não. O homem só pode conhecer a Deus na medida em que o Senhor se revela a ele. Há várias maneiras pelas quais Deus se revela. Primeiro, na sua maravilhosa criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Quando nos lembramos de que Deus pode segurar os mares na concha de sua mão, como está escrito lá em Isaías 40:12, então nós temos uma pequena ideia de como é o seu poder. Jesus olhou reverentemente para um lírio do campo e viu nele a glória de Deus. Mas o homem moderno, muitas vezes, não consegue ver o Deus criador de todas as coisas. Em segundo lugar, Deus se revela através de pessoas. Em Moisés, temos uma visão da lei de Deus. Amós revelou-nos a justiça divina. Oséias, o seu amor. E Miqueias, os seus padrões de ética. A revelação máxima de Deus é Cristo. Está escrito: quem me vê a mim, vê o Pai. Quando lemos os 4 evangelhos e vemos Jesus retratado neles, começamos a perceber que, na realidade, estamos vendo Deus.
Quando a nossa mente está inteiramente tomada por Deus e nós fixamos os olhos nele, os pecados que nos assediam perdem domínio sobre nós e nós nos tornamos mais prontos a ouvi-lo e obedecê-lo. É uma condição que nós precisamos conhecer, se quisermos orar com poder. A expressão seguinte é: venha o teu reino. É o segundo item da oração que Jesus ensinou. A palavra reino é um pouco estranha aos nossos ouvidos ocidentais. Deus já estabeleceu o seu reino sobre a terra. Isso significa a supremacia das suas leis e do seu domínio. Seu reino está aqui agora. Quer queiramos ou não, ele domina sobre nós. As leis de Deus não podem ser revogadas. Eu poderia, por exemplo, me rebelar contra a lei da gravidade e saltar da janela do último andar de um grande edifício. A única coisa que conseguiria era me autodestruir. Minha atitude não modificaria a lei. Por isso, se quero descer, tomo o elevador ou vou pelas escadas. O mundo é o reino de Deus e se acha sob o seu domínio soberano e sob o seu poder, sendo totalmente controlado por leis divinas. Entretanto, pela sua desobediência, o homem está indo em direção à autodestruição. Jesus, no seu primeiro sermão, disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. Era isso que ele pregava o tempo todo. Ele nunca deixou de crer nisso, e mesmo depois da ressurreição, ele ainda falou aos discípulos acerca do reino de Deus. Você pode ver lá em Atos 1:3. Quando dissermos, venha o teu reino, será bom enfatizarmos a palavra venha. Devemos nos arrepender e mudar de vida. Em outras palavras, devemos olhar para dentro do nosso coração e ter o desejo da ação do poder purificador de Deus em nossa vida. Significa também que eu me inclino humildemente diante dele em fé e obediência. O apóstolo Paulo falou disso. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9, versículo 27. Se o maior pregador cristão de todos os tempos corria o risco de se tornar qualificado, quanto mais nós. Jesus contou a seguinte parábola: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Mateus 13, versículos 45 e 46. As pérolas que aquele homem vendeu eram resultado do labor de uma vida inteira. Representavam tudo o que ele possuía. Contudo, encontrou uma pérola que valia por todas as outras. Portanto, quando dizemos venha o teu reino, isso significa que estamos dispostos a desistir de tudo o que possuímos para termos a Deus. Ele quer tudo ou nada. Depois diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina que para podermos orar com poder, precisamos colocar Deus em nosso pensamento e reconhecer a sua soberania. Devemos dizer: seja feita a tua vontade. É aqui que muitas pessoas tropeçam, perdem o alento e se afastam de Deus. A maioria das pessoas, quando pensa em vontade de Deus, forma um quadro mental sombrio. Talvez uma das razões disso seja a oração de Jesus no Getsemane: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. E em consequência da sua submissão, ele se encaminhou para o Calvário, onde foi pregado em uma cruz para morrer. E é assim que vontade de Deus e cruz
acabam se tornando ideias sinônimas. Parece que a crença geral é que a intenção de Deus é tornar a nossa vida desagradável. Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele disse: como no céu. Quando pensamos em céu, temos a lembrança de paz, plenitude, perfeição, alegria e ausência de dores, ou de sofrimentos e lágrimas. Jesus disse que isso é a vontade de Deus para nós. Mas antes que possamos dizer, seja feita a tua vontade, nós temos que crer que ela é a melhor coisa para nós. Muitas vezes, o que nos leva aos vales profundos é a ignorância e a imprudência humanas. Mas mesmo em tais circunstâncias, podemos sentir a sua presença, porque de nossos erros, Deus pode tirar algo de positivo para nós. Não foi Deus quem enviou a tragédia à vida de Jó, mas como a sua fé resistiu, o Senhor usou todas aquelas tristezas para o bem dele. A vontade de Deus não somente é o melhor para nós, ela também se encontra ao nosso alcance. Muitos se retraem diante da vontade de Deus por temerem que o Senhor lhes pedirá que façam algo que não podem fazer. Foi o caso do homem que recebeu um talento e o enterrou. Nós todos podemos fazer a vontade de Deus. Moisés pensou que ele não poderia. Quando Deus o chamou para livrar os filhos de Israel da escravidão, começou a arranjar desculpas. No entanto, ele conseguiu. Deus exige de nós o máximo que podemos dar, mas nada além disso. Na realidade, a vontade de Deus está em operação na terra, atuando na vida de cada um de nós. Por exemplo, nenhum de nós é livre para escolher os pais, a cor da pele, o sexo ou a aparência física. Tudo isso foi resolvido por uma vontade superior, a vontade de Deus. E a vontade de Deus está operando em nossas vidas. Existe um propósito para cada um de nós. Mas como podemos saber a vontade de Deus para a nossa vida? Como já falamos, Deus revela a sua vontade de muitos modos aos que estão genuinamente sendo sinceros. Quando nos submetemos à vontade de Deus hoje, o Senhor passa a se responsabilizar pelo nosso futuro. Resumindo, Jesus nos ensina então que nos primeiros pedidos da nossa oração devem ser feitos com os olhos fixos em Deus. Haverá o momento de apresentarmos as nossas necessidades. Jesus nos assegura que é correto orar por nós mesmos, mas antes de podermos apresentar os nossos problemas a Deus, Ele deve ocupar a nossa mente. Só então é que estamos preparados para pedir-lhe bênçãos para nós. Amém? Então, que você possa, neste momento, guardar essas palavras e que, assim como está dito na oração que o Senhor nos ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que isso se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos a certeza e a convicção de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso, Pai, nós estamos aqui prontos para obedecer ao Senhor em tudo. Porque pela fé e pela obediência, nós recebemos de Ti toda a sorte de bênçãos. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, nós nos compromissamos, Pai, a seguir em tudo a Tua vontade, assim na terra como no céu. E Te agradecemos, Pai, porque só o Senhor pode mudar e transformar a nossa vida. E nós temos a garantia da nossa vitória quando a Tua palavra nos diz, em 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que já nos deu a vitória
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nesse dia de hoje nós possamos nos alegrar, ficar felizes, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia.